Olá, aluno, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos trabalhar com lançamento de projéteis, no caso onde o lançamento é um lançamento oblíquo. Vamos analisar a seguinte situação, tá? Imagina que eu tenha um projétil sendo lançado desse ponto aqui, de coordenadas x0 e y0, ou seja, aqui seria a posição inicial do nosso projétil, tá? Ele está sendo lançado com uma velocidade v0, tá? Essa velocidade aqui ela forma um ângulo θ com a horizontal. Então o projétil é lançado, percorre essa trajetória e atinge o solo aqui, nesse ponto chamado de R. Tá? Então vamos definir algumas coisas. A primeira delas aqui, a altura máxima, que é a distância aqui do solo até o máximo valor que o nosso projétil atinge aqui, na coordenada Y. O alcance máximo, que é representado aqui por R, tá? Que é a distância da origem até o ponto onde o projétil toca o solo. É importante entender aqui o seguinte, que o movimento aqui do projétil é decomposto em dois movimentos, o movimento uniforme na direção x e o movimento uniformemente variado na direção y. Por quê? Porque na direção y o projétil está sob o efeito da ação da gravidade. Partindo desse vetor da velocidade inicial, a gente pode decompor esse vetor nas duas componentes, na direção x e na direção y. Então, o v0x, que é o componente desse vetor na direção x, vai ser igual ao v0, que é o módulo desse vetor, cosseno do ângulo θ. E o v0y vai ser igual ao v0, seno do ângulo θ. Como eu havia dito anteriormente, na direção x, o movimento do projétil é um movimento uniforme, ou seja, ele acontece com velocidade constante. Então, a velocidade na direção x vai ser igual ao quê? Ao v0x, que por sua vez é igual ao quê? v0 cosseno θ. E a posição do projétil no eixo x é dado por quê? X de t igual a x0, que é a posição inicial, que pode ou não coincidir com a origem, nesse caso não coincide, mais a velocidade inicial na direção x vezes o tempo. Perceba que como a velocidade não varia no tempo, tá? Então a velocidade vai ser a mesma em qualquer instante de tempo. Então essa aqui é a componente x, no qual o projétil tem um movimento uniforme. Já na direção y, o projétil está desenvolvendo aqui um movimento uniformemente variado. Tá? Então a velocidade não é mais constante, agora ela depende do tempo. E ela é dada por quê? Pela velocidade inicial na direção y menos a aceleração da gravidade vezes o tempo. Então isso aqui é a função que nos fornece o valor da velocidade em função do tempo. E a posição do projétil no eixo y é dado por quê? y0 mais v0yt menos meio de gt ao quadrado. Perceba que essas equações você já utilizou nas aulas de cinemática, tá? Movimento uniforme e movimento uniformemente variado. Tá bom? Então, partindo da análise desse conjunto de equações, é possível a gente resolver qualquer problema envolvendo o lançamento de projétil, tá? Então vamos partir aqui, da equação do movimento uniforme na direção x, com o objetivo do quê? De encontrar uma equação que descreva essa trajetória. Eu quero saber que tipo de função que descreve essa trajetória, para eu saber a classificação da trajetória desse movimento, tá? É uma trajetória retilínea, é uma trajetória circular, parabólica, então vamos ver o que acontece. Então, partindo da equação do movimento uniforme, eu vou reescrever ela de uma forma que eu consiga isolar a variável t, que representa o tempo aqui. Quando eu faço isso, olha o que acontece. Eu tenho que o tempo vai ser igual a quê? X menos x0 dividido pelo v0x, que está aqui.
Agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar a informação que está na função aqui que representa o tempo e vou substituir onde tiver o t aqui, ó, na equação da posição na direção y. Quando eu fizer isso, eu vou sumir com a variável temporal e vou adicionar na equação de y de t aqui a variável x. E nesse caso eu vou ter um gráfico que vai descrever, melhor dizendo, eu vou ter uma função que vai descrever esse gráfico, tá? Essa curva que está aqui em vermelho. Uma vez que a gente faz isso, substituir o t nessa expressão, a equação fica dessa forma, tá? Perceba o seguinte, que essa equação aqui é uma equação de uma parábola, então a trajetória é parabólica. Então no lançamento oblíquo de projétil, a trajetória é descrita por esse projétil vai ser sempre parabólica, tá? Desconsiderando no caso aqui o efeito da resistência do ar, tá? Então, como a gente está no começo do estudo de física, a gente vai desprezar o efeito da resistência do ar para fazer com que as equações sejam mais simples de analisar, tá bom? Então aqui é a equação que te dá a trajetória. Então a gente sabe que a trajetória é parabólica. Partindo aqui da equação da trajetória, eu posso encontrar o valor de y que me fornece a altura máxima que o projétil atinge. Para descobrir o máximo dessa função, o que eu faço? Eu derivo essa função com relação ao x igual a zero. Quando eu faço isso, eu obtenho essa equação aqui a partir da derivada. Perceba que a derivada aqui é a derivada de polinômios. É muito mais simples de derivar. E iguala isso a zero. Quando eu faço isso, eu vou encontrar o valor de x que me dá o máximo da altura na direção y, tá? Não significa que esse aqui é o alcance máximo do projétil. Não, isso aqui é o valor de x que, colocado nessa função, nos fornece o máximo valor de y, tá bom? Então, meu x máximo vai ser igual a quê? x0 mais v0x, v0y dividido por g. Uma vez que eu sei o valor de x que fornece o máximo valor de y, eu coloco essa informação na equação da trajetória e descubro qual é o y máximo. Nesse caso, o y máximo vai ser igual aqui, ó, y0 mais v0y. Perceba o seguinte, tá? No lugar do x aqui, eu coloquei o valor de x máximo. Olha que ele está aqui, ó. No lugar do x aqui, eu também coloquei o valor do x máximo. Perceba que ele está aqui, ó. Esse x0 agora se cancela com esse com esse daqui. E essa equação eu posso simplificar e escrevê-la dessa forma. Onde o meu y máximo vai ser igual ao y0 mais meio de v0y² sobre g. Tá? Então, esse aqui é o valor da altura máxima do lançamento de projétil. Agora vamos imaginar a seguinte situação. Vamos imaginar que o projétil está sendo lançado da origem do sistema de referência. Tá? Ou seja, a posição inicial vai ser igual a zero, tanto para a coordenada x quanto para a coordenada y. Tá? Então, o ponto que descreve o início do lançamento vai ser o ponto de coordenadas 0, 0, que é a origem do nosso sistema de referência. Se eu pegar essas informações aqui, ó, x0 agora é igual a 0 e y0 é igual a 0, eu posso determinar o valor do alcance máximo. O alcance máximo é o valor que, na coordenada x, que nos fornece a distância na direção x que o projétil atinge. Ó. Então ele sai desse ponto, ele sobe até a altura máxima, começa a cair e atinge o solo nesse ponto. Tá? O alcance máximo é dado pela variável r aqui. Então é a distância da origem até o ponto onde o projétil toca o solo. Tá? Você concorda que quando ele tocar o solo, o valor de y é igual a zero? É só você olhar aqui para o gráfico. Ó. Como é que eu represento esse ponto? Ele é um ponto de coordenada r na direção x e 0 na direção y. Ó,
0 no y. E esse x aqui agora, eu quero encontrar, eu estou dando o nome dele de r. Então, eu coloquei no lugar do x, r. Quando eu faço isso, eu chego numa equação do segundo grau. Tá? E eu tenho duas raízes, uma onde r é igual a 0, que não interessa para a gente, por quê? Porque é onde está iniciando o lançamento do projétil. E a outra raiz é igual a r, 2v0x, v0y sobre g. Tá? Então, daqui, substituindo agora, no lugar de v0x e v0y, os valores da componente x e y da velocidade inicial, que é o quê? v0 cosseno θ, v0 seno θ, o r vai ser escrito dessa forma, 2 vezes v0 ao quadrado cosseno de θ seno de θ. Utilizando aqui a propriedade aqui da soma do seno de dois ângulos, no caso seno de 2θ ou seno de θ mais θ, eu posso reescrever essa equação da seguinte forma, tá? Então, nesse caso aqui, ó, o seno de 2θ ele vai ser igual ao quê? A 2 vezes o cosseno de θ vezes o seno de θ. É só você lembrar daquela propriedade lá. Seno de A mais B, que era o seno A cosseno B mais seno B cosseno A. Como A é igual a B, e que nesse caso é igual a θ, então eu posso reescrever que o seno de 2θ é igual a 2 vezes cosseno de θ seno de θ. Tá? Então aqui está me dando o valor de R. Então, se eu quero descobrir qual é o alcance máximo do projétil, é só substituir o valor da velocidade inicial aqui e do valor do ângulo. Mas isso aqui é interessante para a gente descobrir o quê? Ó? Esse valor aqui vai ter um máximo, um valor máximo, quando dependendo do ângulo que está aqui dentro, ó, do ângulo θ. Tá? O seno ele varia de menos 1 até 1. Tá? Então, o máximo dessa função aqui em módulo seria o valor 1. E o seno do argumento aqui vai ser igual a 1 quando o ângulo aqui for igual a 90. Tá? Mas se eu estou fazendo duas vezes o θ tem que ser igual a quê? 45. Então, no lançamento de um projétil, lançamento oblíquo, onde a gente despreza a resistência do ar, o ângulo de lançamento que vai fornecer o maior alcance vai ser o ângulo de 45 graus. Tá? Vamos fazer agora um exemplo aqui aplicando as equações que foram deduzidas anteriormente. Tá? Imagine o seguinte, que uma pedra foi lançada desse ponto, com uma velocidade inicial aqui de 42 metros por segundo. Perceba que isso aqui é o módulo da velocidade. O ângulo desse vetor velocidade com a horizontal aqui é um ângulo de 60 graus. A pedra foi arremessada, ela subiu, atingiu aqui a altura máxima. Depois ela atingiu esse ponto A aqui, em cima do rochedo. O tempo que ela gastou para sair aqui do lançamento até atingir o ponto A foi um tempo de 5,5 segundos. Aí tem os três itens que nós vamos responder aqui. Ó. Qual é a altura? H, a altura desse rochedo. Qual é a velocidade com que a pedra atinge esse ponto A? E qual foi a altura máxima alcançada pela pedra no lançamento? Então vamos responder aqui o item A, tá? Nesse caso, como nós temos o módulo da velocidade, o ângulo e o tempo em que a pedra sai desse ponto e atinge o ponto A, basta a gente trabalhar com a equação aqui da posição na direção y em função do tempo, que nós encontramos o valor de h. Perceba o seguinte, ó, não é y de t, então quando o t for igual a 5,5, você concorda que a pedra atinge o ponto A? Quando ela atinge o ponto A, quanto que vale meu y? Ó, vale o próprio h, que é o que eu quero determinar. Então, eu reescrevo essa equação como ó, h, y0 é a posição inicial. Se eu colocar a origem do meu sistema de referência aqui, y0 é igual a 0, por isso que ele não apareceu aqui. V0y é a componente y desse vetor velocidade, então vai ser o quê? 42 vezes o seno de 60, tá? Que é o V0 seno de θ, que está aqui. Menos o quê? Meio da aceleração, que é o g,
estou adotando 10 metros por segundo, vezes o tempo que ela leva para sair daqui e atingir o ponto A, a pedra, que é igual a 5,5 segundos, tá? Então agora ficou fácil, ó. Eu conheço o valor de V0, conheço o valor do ângulo θ e eu consigo determinar o valor de H. Nesse caso, substituindo aqui, a velocidade inicial 42 metros por segundo, seno do ângulo que é 60, o tempo que a pedra leva para sair desse ponto e atingir o ponto A, 5,5 segundos. Substituindo essas informações na equação, a gente encontra que o valor de H é igual a 48,8 metros, ou seja, essa altura aqui é igual a 48,8 metros. Agora vamos determinar a velocidade com que a pedra atinge aqui o ponto A. Tá? Perceba o seguinte, o movimento aqui ocorre em duas direções, tá? Y e X. Então, a velocidade, quando ela estiver nesse ponto A aqui, ela vai ter duas componentes, uma na direção X e outra na direção Y. Tá? X vai estar no sentido positivo, como a pedra agora está caindo, então na direção Y, a vetor velocidade vai estar apontando aqui para baixo. Tá? Então, vou representar o vetor da velocidade da pedra ali como a soma de dois vetores, tá? Na componente x e na componente y. Eu sei que na direção x o movimento é uniforme, então a velocidade não muda ao longo do tempo. Ou seja, a velocidade na direção x vai ser igual à velocidade inicial cosseno do ângulo de 60. Tá? E esse valor é o mesmo em qualquer ponto aqui, ó, tá? Até ela atingir o ponto A. E a velocidade y, agora na direção y, o movimento é uniformemente variado. Então, a velocidade varia no tempo de acordo com essa equação. V0 menos gt, tá? V0 y, então é V0 seno de θ. G é a aceleração da gravidade, aqui é o tempo. Perceba que ficou fácil agora, porque ó, eu conheço o tempo que a pedra leva para sair desse ponto e atingir o ponto A. E é esse tempo que eu vou colocar aqui no lugar do t. Mas lembra que a gente tem um vetor que tem duas componentes, uma na direção x e outra na direção y. Se eu quero o módulo da velocidade com que a pedra atinge o ponto A, eu vou pegar cada uma das componentes, vou levar ao quadrado, vou somar e vou tirar a raiz. Com isso eu calculo o módulo da velocidade. Então, ó, V0x ao quadrado mais, no caso, Vy ao quadrado. V0x porque ela não muda com o passar do tempo. Aqui muda, tá? Então aqui é Vy ao quadrado. Substituindo os valores, então tem velocidade inicial, o módulo dela 42 metros, o ângulo 60, então a componente x, 42 vezes o cosseno de 60 ao quadrado, mais 42 vezes o seno de 60, V0y, menos g, 10 metros por segundo ao quadrado, vezes o tempo com que a pedra sai desse ponto e atinge o ponto A, 5,5 segundos. Elevado ao quadrado, tirando a raiz, a velocidade com que a pedra atinge o ponto A tem um módulo de 28 metros por segundo. Por fim, vamos calcular aqui a altura máxima atingida pela pedra ao longo da trajetória. Perceba que no início da aula a gente determinou essa equação aqui que nos fornecia a altura máxima, tá? O h. Perceba ainda que no caso desse exemplo, o y0 é igual a zero. Então essa equação ela fica escrita dessa forma. Agora aqui basta o quê? Substituir o valor de V0y ao quadrado e da aceleração da gravidade. Fazendo isso, ó, a gente encontra que a altura máxima é 66,15 metros. Mas presta atenção numa coisa, ó. Eu não gosto que você decore as equações. Tá? Às vezes você está fazendo um exercício, fazendo uma prova, dificilmente você vai lembrar dessas equações. E não precisa, tá? Você consegue resolver qualquer problema de movimento uniforme e movimento uniformemente variado, qualquer um, tá? Queda livre, lançamento oblíquo, qualquer problema,
se você conhecer as equações básicas da cinemática lá, né? Do movimento uniforme e movimento uniformemente variado. A partir delas, e aplicando as condições aqui iniciais de contorno do seu problema, você consegue resolver. Quer ver? Ó? Lembra dessa equação que a gente viu na primeira aula lá de cinemática? Ó, velocidade ao quadrado, velocidade inicial ao quadrado, menos 2 vezes a aceleração vezes o ΔY. Tá? No caso, como o movimento é na vertical, a aceleração da gravidade. Sinal negativo porque ela está para baixo aqui, no sentido oposto do nosso sistema de referência. Velocidade ao quadrado seria a velocidade final. Você concorda que essa velocidade aqui eu posso ir variando conforme eu vou variando aqui o ΔY? Então, se eu escolher o ΔY igual a h, qual é o valor da velocidade do projétil nesse ponto aqui? A velocidade na direção y. Você concorda que o projétil está subindo, 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 ele atinge a altura máxima. A partir desse momento que ele atinge a altura máxima, o que vai acontecer com ele? Ele vai começar o quê? A cair, então ele vai inverter o movimento, né? Que estava subindo na direção y, e vai começar a descer na direção y. Para ocorrer essa inversão, a velocidade tem que se anular. No caso, a velocidade na direção y. Tá? Então, nesse caso, eu tenho que a velocidade na direção y vai ser igual a zero. A velocidade inicial ao quadrado menos 2 vezes g vezes h. Ó, eu conheço v0 y, eu só não conheço o h. Só que agora eu tenho essa equação aqui, eu consigo determinar o h. Ó. Eu escrevo essa equação já calculando o valor de v0y ao quadrado. Tá? Então eu tiro que h vai ser igual a quê? 1323 dividido por 20, que é igual a quê? 66,15. Veja que é o mesmo resultado que a gente obteve aqui. A diferença é que aqui você não precisou decorar essa equação, tá? Você partiu da equação do movimento uniformemente variado, tá? Para a aula de hoje, eram essas informações que eu gostaria de passar. Bons estudos e até a próxima.